Como nós vimos nas manchetes de vários jornais, logo no início do programa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, decidiu suspender 225 planos de saúde comercializados por 28 operadoras de todo o país. A Rádio Câmara também fez reportagem, também acompanhou esse anúncio, e o repórter Ricardo Viúla traz os detalhes. A partir da próxima segunda-feira, as operadoras suspensas estarão proibidas de vender planos de saúde a novos usuários até março deste ano, por desrespeito aos prazos máximos para marcação de consultas, exames e cirurgias. Essa é a terceira suspensão realizada pela agência desde o início do monitoramento das operadoras de planos de saúde em dezembro de 2011. A ANS registrou mais de 13 mil reclamações durante o último monitoramento entre setembro e dezembro do ano passado. Os planos de saúde suspensos só poderão voltar a ser comercializados caso as operadoras melhorem o atendimento ao consumidor. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, garantiu que os quase 2 milhões de beneficiários dos planos suspensos não serão prejudicados pela medida. E é muito importante também que os usuários saibam que quem tem um plano de saúde, que a partir do dia 14 agora, de janeiro, tem a venda suspensa, todos os direitos que esse usuário tem em relação a esse plano de saúde continuam valendo. O que está suspenso é a incorporação de novos clientes a esse plano de saúde, uma medida para proteger a pessoa que já tem um plano de saúde. Enquanto o plano de saúde não cumprir os prazos da ANS, ele não pode colocar mais pessoas nesse plano. Para o coordenador da Frente Parlamentar da Saúde, deputado Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, a decisão da ANS é positiva, pois considera que planos de saúde de boa qualidade são importantes para não sobrecarregar o sistema público de saúde. O SUS não suportaria e quebraria se não houvesse os planos de saúde. Então, os planos de saúde são fundamentais. Primeiro, para as pessoas que querem viver uma democracia, viver mercado e querem fazer um plano. E precisam de um bom plano. Mas, do outro lado, os planos precisam existir, senão o SUS quebra. A ANS recebe denúncias pelo 0800 701 9656, pelo site www.ans.gov.br ou em um dos centros de atendimento presentes nas principais capitais brasileiras. De Brasília, Ricardo Viúla. Eu vou repetir aqui o telefone 0800 da ANS para o recebimento de denúncias, porque afinal de contas foi por conta das denúncias que essas suspensões ocorreram. 0800 701 9656 ou ainda o site www.ans, de Agência Nacional de Saúde.gov.br. E há também, como dito na reportagem, centros de atendimento presenciais em várias capitais brasileiras. A gente vai aprofundar esse tema agora, repercutir essa decisão do governo, essa decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com Luiz Fernando Moreira, que é um advogado especialista nesse tema. Muito bom dia, Luiz Fernando, enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara. Bom dia, Lincoln, bom dia a todos. Meu caro, em primeiro lugar é necessário reforçar isso, né? A agência está cumprindo o papel dela, inclusive depois de muita reclamação de inoperância, mas só está cumprindo porque o cidadão ajudou denunciando, né? Não se calou, não teve aquele comportamento de não adianta reclamar. Nós tivemos aqui, recuperando o dado, mais de 13 mil reclamações durante só esse último período de monitoramento, de setembro a dezembro. Ou seja, em resumo, vale a pena reclamar, né? Vale a pena reclamar. O consumidor ele tem que ser fiscal dos serviços prestados pelas operadoras e espera-se exatamente esse comportamento dele, de cobrar da operadora e, se não for resolvido o problema dentro do prazo estabelecido na norma regulamentar, levar o assunto à Agência Nacional de Saúde e até mesmo ao Judiciário. Perfeito. Agora, os planos de saúde, eles estão ali cabeça a cabeça na liderança com os cartões de crédito e os serviços de telecomunicações na lista dos serviços que são objeto de maior número de reclamação, né, junto aos órgãos de defesa do consumidor. Esse tipo de decisão, de suspensão da comercialização, é uma punição suficiente para esse tipo de comportamento, ou nós vamos ter que esperar o próximo passo, que é a intervenção, em caso de não solução do problema?
Eu acredito que, em parte, resolve o problema, porque muitas das operadoras vão passar a adotar medidas administrativas no sentido de corrigir essas distorções, ou seja, redimensionar sua rede credenciada de forma a atender plenamente aos beneficiários. Não adianta vender produto quando eu não consigo entregar esse produto, é o que está acontecendo. Agora, haverá certamente algumas reincidências de operadoras que realmente não têm nem mais condição de permanecer no mercado. Essa é a realidade. Operadoras que não têm capacidade financeira de manter uma rede credenciada capaz de atender a esse público contratado. São 1.363 operadoras de saúde no Brasil hoje, no mercado brasileiro, um número que me parece excessivamente alto, mas eu sou um completo leigo nesse assunto. Você tem uma dimensão, como alguém que acompanha mais de perto, se esse número de fato é alto, qual percentual dele está ali sobrando, entre aspas? Há estudos no sentido de indicar que a razoável quantidade de 600 operadoras que poderiam operar no mercado de forma razoável. A metade, então. A metade. Então, esse número me parece realmente exagerado. Essas são feitas autogestões, que são operadoras fechadas, que atendem o grupo delimitado e que não aparecem nessas listas de planos de saúde com problemas. A gente percebe que muitas operadoras que buscam, na verdade, transformar a saúde num negócio, acabam tendo dificuldade de atender o público contratado. E virou um negócio mesmo, né? Eu sei de bancos que estão à procura de fundos para fazer investimento, sei de construtoras que constroem o hospital já pensando em vender, não necessariamente de que tipo de profissional vai ter lá dentro, quantos profissionais, se há mercado, se há profissionais disponíveis, ou seja, estão preocupados em comprar o hospital, construir o hospital para vender para um fundo sem conhecer a dinâmica do mercado. Ou seja, saúde de fato virou um negócio. Infelizmente, sim. No que nós vemos é que existem operadoras sérias, que trabalham honrando os compromissos contratuais assumidos com beneficiários, mas outras, infelizmente, não cumprem seus compromissos, vendem produtos que sabem que não têm condição de entregar, e o papel da agência é exatamente esse, é interferir nesse mercado, é tentar regular, exigir o cumprimento dos prazos de atendimento, objeto de uma resolução normativa que vem sendo descumprida, a razão pela qual esses planos foram suspensos. Agora, o que me preocupa, Lincoln, é o fato de que, apesar desses planos estarem suspensos, a agência ainda permite a possibilidade que a operadora que está nessa situação apresente um registro de um novo produto. Ou seja, era isso que eu queria saber. Não acaba sendo uma medida um pouco inócua, porque se cancela esse plano, mas às vezes nem havia mais interesse da operadora de comercializar aquele plano, porque ela já está com um outro, entre aspas, produto no mercado, um produto que às vezes não está tão queimado quanto o produto que ela já estava vendendo e teve suspenso. Então, exatamente, essa é a incoerência que nós tratávamos, inclusive, na outra reportagem que fizemos aqui com vocês. Não há sentido, se a agência pune uma operadora que não está atendendo os seus beneficiários, por que motivo permitir que essa mesma operadora apresente um pedido de um novo produto? A suspensão deveria ser, inclusive, do credenciamento desses novos planos. Né? Exato, ou então decretar o regime de direção técnica nessa operadora. E não que é a intervenção, né? Exatamente, seria a intervenção no sentido de garantir a qualidade assistencial. Então, elas têm 15 dias para apresentar um plano de solução dos problemas que foram apresentados, senão vai ocorrer a intervenção, a chamada direção técnica. É um prazo razoável, não? Sim, é um prazo razoável, porque ela tem que justificar por que motivo ela vende um produto se ela não tem rede credenciada capaz de atender aqueles beneficiários. Agora, você colocou a questão dos planos de saúde que, de fato, não tem condições nenhuma de entregar o que vendem. Joga outra responsabilidade sobre o consumidor também, né? De prestarem mais atenção na hora de escolher o plano de saúde, não serem seduzidos apenas pelo preço. Mas eu pergunto, como fazer essa diferenciação se a lista traz desde pequenas empresas, me perdoe a expressão, mas mequetrefes de fundo de quintal, até grandes empresas internacionais? O consumidor tem que buscar orientação junto ao PROCON, porque lá no PROCON existe um banco de dados em relação à reclamação de operadoras. A própria Agência Nacional de Saúde, através do 0800, que está disponibilizado no sítio eletrônico da agência, e, inclusive, se tiver maior curiosidade, buscar no Tribunal de Justiça do seu estado ações judiciais contra aquela operadora. Colocar o nome da operadora e buscar na consulta processual, porque as operadoras que apresentam a maior quantidade de ações judiciais
certamente causará problema a esse consumidor que comprar esse produto. É um bom índice, né? Exatamente. Perfeito. Agora, há sempre uma dúvida em quem vai comprar um plano de saúde, se deve optar por um plano de saúde individual, né, familiar, ou se deve optar por um plano coletivo, que em geral é mais barato. Qual é a dica nesse caso? Na verdade é o seguinte, o plano coletivo ele é mais barato em princípio. Por quê? Porque como ele atinge uma população maior e com um grupo fechado, há a possibilidade da operadora avaliar o risco daquele contrato. Por essa razão ele é mais barato. Agora, por outro lado, os índices de reajuste anuais eles são liberados. Ou seja, é uma falsa ideia de quem está entrando no plano coletivo que ele vai pagar em princípio mais barato. A depender da carteira, ou seja, do envelhecimento daquelas pessoas que estão dentro daquele contrato, ele pode ser surpreendido com reajustes muito acima da inflação do período. Já no plano individual, apesar dele pagar mais caro em princípio, os reajustes eles são contingenciados conforme os tetos anuais estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Ou seja, ao longo do tempo, ele talvez se sinta ter feito um melhor negócio entrando num plano individual do que um plano coletivo. Agora, só voltando àquela questão que eu não considerei encerrada ainda, do fato da ANS suspender a venda de um determinado plano, mas não suspender o credenciamento de novos planos pela mesma operadora. Se a ANS identificar que o que está acontecendo é uma mera maquiagem do plano que foi, digamos, suspenso, já vale uma intervenção, ela já teria poder para impedir o credenciamento e a comercialização desse novo plano, né? Caberia uma medida administrativa de direção técnica e, inclusive, com possibilidade de afastamento dos dirigentes da operadora. Agora, os planos de saúde estão muito insatisfeitos com essa decisão do governo, estão estudando ir à justiça. E, infelizmente, a gente sabe que a justiça nem sempre é significado de uma decisão rápida e de segurança jurídica, porque, às vezes, se consegue eliminar e aí a questão fica em sede liminar durante muito tempo. Que avaliação você faz desse tipo de comportamento? Como a justiça deveria se comportar, sendo que muitas vezes ela não tem a capacitação técnica para fazer a avaliação que um órgão especializado como a ANS tem? Eu acho que antes de conceder liminar, o magistrado deve ouvir a agência reguladora para avaliar essa situação e tomar uma decisão mais serena. Não se deve levar apenas pelos argumentos da operadora que está chegando às barras do tribunal para solicitar um pleito de urgência. Eu entendo que a decisão tem que ouvir primeiramente a Agência Nacional de Saúde, porque é ela que vem acompanhando a situação daquela operadora. Perfeito. Nós estamos conversando com o Luiz Fernando Moreira, advogado especializado nessa questão da área de saúde, do direito de saúde. Luiz Fernando, tem mais alguma dica, um comentário que você gostaria de fazer em relação a essa mais recente decisão da ANS, essa suspensão de 225 planos de saúde, planos médicos hospitalares e odontológicos? Não, eu entendo que a agência vem fazendo o seu papel, entendo que é importante essa interferência no mercado, essa suspensão e acompanhamento dessas operadoras. Agora, volta a condenar a possibilidade de registro de novo produto. Eu entendo que se a operadora está numa situação que não consegue atender os seus beneficiários e os produtos que ela já comercializou, por que permitir a ela registro de novos produtos, sabendo desse histórico, esse passado ruim da operadora? Então, é a única ressalva que eu faço em relação à posição da Agência Nacional de Saúde. Agora, mesmo com essa lacuna, a gente já percebe uma atuação muito mais constante, mais presença da agência do que observávamos há alguns anos atrás, né? Com certeza. A agência vem agora adotando uma outra postura, uma postura não reativa e sim proativa, no sentido de impedir a proliferação do mau atendimento, da venda enganosa, da propaganda falsa, de que você está comprando um determinado produto, acreditando que quando você dele necessitar, vai conseguir ser assistido, e no final das contas não é isso que acontece. Perfeito. Conversamos com o Luiz Fernando Moreira, advogado especialista nessa área de saúde. Luiz Fernando, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um excelente dia para você. Bom fim de semana. Muito obrigado, Lincoln. À disposição de todos.